A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Preste muita atenção, nós vamos falar aqui sobre o que acontece com você, comigo, todos os dias, pois estamos tratando aqui da natureza humana, o que há dentro de nós. A palavra de Deus diz que Deus criou o ser humano reto, ou seja, criou o ser humano para andar em retidão, para não se inclinar, mas para ser equilibrado, comedido, andar como Deus, pois Deus é reto, perfeito, não há inclinações nele. Porém, por causa da desobediência, por querer fazer a própria vontade, o ser humano se inclinou para a própria vontade, que é outra palavra para carne na Bíblia. Então, quando ele se voltou para a sua própria vontade, ele desobedeceu a Deus e então encontrou a morte. E o texto também diz exatamente isso, que a inclinação da carne é morte. Romanos 8:6. E o 7 diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, nós temos, quando estamos longe de Deus, nós temos a inclinação para fazer a nossa própria vontade. Você tem, eu tenho, todos nós. Quem é que não quer fazer a própria vontade? Todos nós queremos ser reis de nós mesmos, donos do nosso nariz, não é isso? Não é isso que o jovem diz para os pais quando ele se revolta? Eu sou dono da minha vida agora eu faço o que eu quero, agora eu tomo as decisões, eu não dependo mais de vocês e tal, eu já tenho 18 anos. É engraçado como a nossa sociedade atrelou essa idade, 18 anos, a um passe de mágica, como se de repente, como mágica, a pessoa agora já soubesse tudo o que quer na vida e fizesse tudo o que é certo, né? Fosse a mais responsável do mundo. Mas é assim, o ser humano é assim. Eu sei o que eu quero, agora eu sou dono do meu nariz, eu vou fazer o que eu quero, sou livre e tal. Então, todo mundo quer fazer a sua própria vontade. Todos nós queremos. Não foi à toa que o Senhor Jesus, quando perguntado: Senhor, como devemos orar? Ensina-nos a orar. Incluiu na oração do Pai Nosso o seguinte pedido, as seguintes palavras: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, ele nos ensinou a entregar a nossa vontade para ele e abraçar a dele para a nossa vida. Por quê? Porque a nossa vontade nos traz inclinações para a morte, inclinações para o mal. Mesmo você querendo fazer aquilo que você acha que vai ser o melhor para você, que vai ser bom para você, no fim você acaba descobrindo que o que você queria não foi bom para você. Assim é o ser humano. Então, nós temos essas inclinações dentro de nós. E por isso é preciso reconhecer que elas estão aí dentro, que todos nós temos inclinações para o mal. Precisamos reconhecer isso e resistir essas inclinações. Se você não resiste às inclinações da sua carne, da sua vontade, então você vai começar a se voltar para elas, pouco a pouco, pode ser bem pequeno. A sua inclinação, você sabe, não é? Se não é reto, o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é o ângulo reto, para cima, aponta diretamente para cima, é vertical. Agora, se for 90,5 ou 89,9, já está inclinado. Já tem uma inclinação. Então, não precisa ser uma grande inclinação. Basta ser uma pequena inclinação. Você pode ter uma inclinação para vaidade, por exemplo. Você é uma pessoa vaidosa, seja com a sua aparência, seja com as coisas que você quer comprar, adquirir, só para mostrar que você
anda na moda, que você tem a última geração disso, a última geração daquilo, que você pode, que você tem condições para postar sobre isso, não sei. Você pode ter inclinação para vaidade, você pode ter inclinação para dinheiro, inclinação para orgulho, inclinação para sexo, inclinação para fofoca, para saber, para cuidar da vida dos outros. Você quer ficar sabendo de tudo e de todos. O que fulano fez, deixou de fazer, e você quer ser o primeiro a saber e o primeiro a contar, o primeiro a falar para as outras. Amiga, você ouviu? Você soube? Olha, ficou sabendo? Olha, não sabe o que eu acabei de ouvir e tal. E você é a fofoqueira do grupo de WhatsApp. Antigamente era a fofoqueira do bairro, não é? Antigamente era quando era só o bairro, então ela ficava ali na janela, né? Aquela fofoqueira olhando a vida dos outros e tal, o fofoqueiro. Hoje é o fofoqueiro do WhatsApp, é o fofoqueiro das redes sociais. São aquelas pessoas que ficam procurando as notícias, querem ser o primeiro a dar notícia e tal. Pois é, tem gente que tem inclinação para fofoca, tem gente que tem inclinação para preguiça, vive fugindo do trabalho, fugindo das responsabilidades. Tem gente que tem inclinação para mentira, porque ela sempre quer fazer o que ela quer e o que ela quer nem sempre é certo. Então ela diz assim, é simples, eu só minto. Eu faço o que eu quero e depois eu dou uma enganada e tal. Eu maqueio, eu vou criar um personagem para que as pessoas achem que eu sou aquele personagem para encobrir o meu verdadeiro eu. Enfim, são muitas inclinações que o ser humano tem dentro de si. São vontades pessoais, vontades que eles acham que vão trazer felicidade, mas vai trazer, conforme a palavra de Deus, a morte. Você vai encontrar no final a morte. Então a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Você está se fazendo inimigo de Deus. O que nós temos que buscar é, primeiro, como eu disse, reconhecer isso. Segundo, resistir essas inclinações. E terceiro, para que nós venhamos de fato vencer essas inclinações, nós temos que nos inclinar para o outro lado. A inclinação, como a própria palavra, o próprio texto aqui diz, a inclinação para as coisas do Espírito, versículo 5. Inclinação para as coisas do Espírito. Ou seja, se eu vou me inclinar, como o ser humano já perdeu essa retidão desde o pecado, as inclinações estão dentro do nosso sangue, do nosso DNA, então se eu vou me inclinar, que seja me inclinar para as coisas do Espírito. Eu tenho que voltar a minha atenção para as coisas de Deus, porque nela há paz e vida, como está escrito aqui. A inclinação do Espírito é vida e paz. Você quer vida e paz, não quer? Quem não quer? Então, se você quer achar vida e quer achar paz, você tem que se inclinar para as coisas do Espírito. Quais são as coisas do Espírito Santo? Quais são as coisas de Deus para as quais a gente tem que se inclinar? Eu tenho que me inclinar para a justiça, para fazer o que é certo. Eu tenho que me inclinar para a verdade. Tudo oposto do que a minha vontade quer se inclinar, não é? Então, eu me inclino para a verdade, fugindo da mentira. Eu me inclino para andar na pureza, a boa consciência, e não cometer nada que venha sujar a minha consciência. Eu procuro manter a minha boa consciência. Não fazer nada que venha me acusar, que eu venha ficar guardando e tendo que esconder, mentir, conviver com aquilo. Então eu procuro a boa consciência, viver com a boa consciência. Eu procuro fazer o que é certo por mim, pelos outros e diante de Deus. E eu sei que isso vai exigir que muitas vezes eu me desagrade. Fazer o que é certo não é fazer o que eu gosto sempre. Essas duas coisas são conflitantes. Fazer o que é certo, muitas vezes é o contrário do que eu gosto. Eu não gosto, mas eu tenho que fazer porque é certo. Então, a inclinação para as coisas do Espírito é isso. É você procurar fazer as coisas
que agradam a Deus e não a você mesmo. Quando você faz isso, então você vence as suas inclinações e você traz para você vida e paz. E você foge da morte, foge da destruição, foge do sofrimento, porque muitas pessoas sofrem mais do que deveriam. Elas trazem o sofrimento para a própria vida. Por quê? Porque elas se inclinam para as suas próprias vontades e as suas vontades trazem sofrimento para elas. Então a pergunta é: o que é que você quer? Você quer morte? Quer inimizade contra Deus? Então incline-se para as suas vontades. Você quer vida e você quer paz? Então incline-se para as coisas do Espírito. E não diga, eu não consigo. Não, você consegue. Você consegue. Você pode dizer que você não quer, mas você consegue, se você quiser. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.